Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Jamile e nós vamos dar início à aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trazer o gênero textual artigo de divulgação científica. Bora lá, se organiza, toma um cafezinho e vamos curtir mais uma aula. Bem, algumas vezes nós vamos ouvir falar em artigo científico e artigo de divulgação científica. Os dois são totalmente diferentes. Por quê? Quando nós falamos de artigo científico, é aquele que é feito dentro da academia, ou seja, lá na universidade, por pesquisadores, por pessoas que têm conhecimento profundo do assunto. O artigo de divulgação científica, ele vem com o intuito só de divulgar esses assuntos relacionados à ciência, geografia, assuntos que são importantíssimos para a sociedade saber, outrora que ao ser utilizado uma linguagem técnica, a sociedade talvez não compreenderia. Então, ele traz para perto todo esse conhecimento para que todo mundo possa conhecer. Vamos lá, o que é? É um gênero textual que procura oferecer conhecimentos científicos em linguagem compreensível ao grande público. Beleza? E aí, nós vamos pensar nos aspectos gerais. A intencionalidade, aproximar o leitor do discurso hermético da ciência. Ou seja, quando nós não conhecemos alguma coisa, nós dizemos que nós somos leigos, porque nós não temos um conhecimento aprofundado sobre aquilo. Então, para que esse conhecimento científico chegue até nós, é necessário que a linguagem seja transformada, modificada para que todo mundo possa tomar conhecimento. Como aconteceu no início do ano. Vamos supor que a informação do Covid-19 chegasse a você somente em uma linguagem técnica e científica. Você compreenderia? Não. Pouquíssimos compreenderiam porque alguns têm uma formação melhor, têm uma faculdade, já conhecem, têm um nível de leitura maior, talvez compreenderiam, mas nem todos. Informações como essa, importantíssimas, que cabe ao mundo todo saber, é necessário utilizar uma linguagem acessível, que todos possam compreender. Esse tipo textual é um tipo expositivo, ou seja, ele só expõe o conteúdo, ele só coloca ali, ele vai explicar o que está acontecendo, mas nada além disso. O contexto de circulação, revistas de divulgação científica. Vamos lá, característica. O que ele quer fazer? Qual é a intenção desse texto? Ele busca evitar que a falta de informação leve a comportamentos de risco. Ou seja, a pessoa que não conhece que é preciso usar máscara, que é preciso fazer o uso do álcool em gel, ela chega a um comportamento de risco, não somente para ela, mas como para toda a sociedade. O objetivo é traduzir em linguagem simples o jargão científico. Além da revista, pode haver livros, jornais que veiculam o gênero. O coloquialismo e a interlocução direta são estratégias comuns, ou seja, a linguagem é mais informal. Por isso que ela chega mais próximo ao leitor. Analogia, ou seja, a relação, clareza e concisão são esperados nesse gênero textual. A introdução é genérica e há o encaminhamento, ok? Vamos lá para a nossa estrutura. Nesse tipo textual, nós vamos ter duas estruturas basicamente. Vai depender um pouco da relação, como o autor vai querer desenvolver esse texto, mas o básico é isso. Nós vamos ter a introdução e o encaminhamento. Na introdução, ele vai apresentar sumariamente o assunto e vai buscar prender a atenção do leitor àquele assunto. Na introdução, ele vai fazer isso. Lá no encaminhamento, ele vai fazer uma apresentação facilitada do assunto, sem uma linguagem técnica, uma linguagem mais simples para que o leitor possa compreender. Desde aquele que tem a quinta série, tenha o oitavo ano, que tenha já o ensino médio, que tenha uma graduação, para que todos possam compreender, ok? A linguagem, como eu já havia dito, ela é simples e direta. Há uma adaptação ao público-alvo. Se o meu artigo de divulgação científica for com foco em jovens, eu vou fazer com foco nele. Se for para crianças, eu vou fazer com foco nele. Se for para um público que tenha graduação, vai ser com foco nele. Mas sempre com uma linguagem simples e direta. Uma linguagem que vai chegar a todo o público. Ok? Usa imagem. Aí para facilitar essa compreensão, ele vai fazer essa utilização de imagens e recursos gráficos, que contribuem para a organização das informações. Vamos lá. Agora nós vamos ler um texto, analisar e depois fazer atividade.
Vamos lá, galerinha. Vocês vendo essa imagem, bate aquela fome. Mas aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Normalmente, quando você está passando por um restaurante, por uma lanchonete, ou está na sua casa e a sua mãe está fritando aquele bife, né? Sai aquele cheirinho delicioso. Aí o seu estômago vai, né? Ele grita logo, eu quero comer, tô com fome, vai acontecer alguma coisa. Ou quando você vê uma comida super interessante, super gostosa, você não saliva, a ciência explica isso. E para que todo mundo possa compreender, ela vai utilizar uma linguagem mais simples. Então vamos lá, acompanhe o texto comigo. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo do reflexo condicionado descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, de 1849 a 1936, em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado, sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar. Mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro, prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sarah Shaman Lagnado, da Universidade de São Paulo, USP. Vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai poder visualizar o quê? Olha o que ele traz aqui. Ele vai explicar, não contexto científico. Imagine só se você fosse ler essa mesma informação só com uma linguagem técnica. Você compreenderia, será? Será que você conseguiria visualizar isso? Daí, tudo isso que ele está explicando? A partir desse texto simples, a gente não consegue visualizar o quê? O porquê de a gente salivar. O porquê de quando a gente sentir o cheiro ou visualizar uma comida, a gente sente vontade de comer. Por quê? O que acontece? Aí ele vai explicar o porquê que isso acontece. Porque o nosso cérebro, ele é estimulado. Ele vai se adaptando. E aí ele vai percebendo o cheiro, as visões, né, que nós temos referente aos pratos que nós gostamos. E aí o nosso cérebro vai se adaptando. E aí quando você vê uma comida gostosa, quando você sente o cheiro, o seu cérebro vai lá e te avisa. Ei, eu tô com fome, eu quero comer, eu quero essa comida aí. Quantas vezes você já não sentiu isso? Então, isso é científico. Só que para que todo mundo possa saber, o artigo de divulgação científica vai lá e simplifica, ok? Agora, vamos exercitar, vamos pensar aí como é que acontece a nossa interpretação dentro desse texto. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer um verdadeiro ou falso para equilibrar aí. Questão 1. A partir da leitura do texto acima, assinale V para verdadeiro e F para falso, sobre o gênero em análise. O gênero, lembrando, artigo de divulgação científica. Ok? A primeira. Esse texto apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais de acordo com as normas da língua? Sim ou não, galerinha? Sim, né? Ó, apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal. O que é impessoal? É quando você não dá a sua opinião, você não precisa ali, não é expressa ali sua opinião, seu ponto de vista. Então, essa alternativa aí é verdadeira, ok? Na próxima. Por se tratar de um artigo de divulgação científica, o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista e por isso recebe esse nome? E aí, o que foi que eu falei na alternativa passada? Ele apresenta ponto de vista? Não. Então, se aí, nessa alternativa, ele está dizendo que é preciso apresentar um ponto de vista, essa alternativa logo estará o quê? Errada. Então, ela é uma alternativa falsa. Ok? Próxima. O texto em análise é um artigo de divulgação científica. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade.
posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimento, estudos de caso, dentre outros. E aí, galerinha, é verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque o ter divulgação científica, ele vai divulgar a ciência. Ele não vai trazer os experimentos. Quem traz experimentos, quem traz conhecimentos baseados em estudos de casos é o artigo científico. Quando eu tenho artigo de divulgação científica, ele vem apenas para divulgar a ciência. Artigo científico, ele é feito dentro da academia, ele tem uma base mais científica e técnica. Então, diferencie bem direitinho isso daí. Então, essa alternativa é falsa. Na próxima, o gênero artigo de divulgação científica, a finalidade principal é popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Então, essa daí, pelo que eu já falei na questão anterior, ela é verdadeira. Ok, galerinha? Perceberam as diferenças? Então, vamos lá. Eu deixo um link aí para vocês acessarem. Lá vocês conseguem visualizar alguns sites que trazem e tem como base artigos de divulgação científica. Façam essas leituras são essenciais para vocês que estão terminando aí o ensino médio, ok? Você ficar atualizado no que está acontecendo, o que não está acontecendo, como é que a ciência está se desenvolvendo aí no decorrer dos dias. E aí, eu trago para vocês hoje essa frase. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa. Nunca tem medo e nunca se arrepende. Ou seja, galerinha, vamos aprender. Foquem no Enem, foquem nos objetivos de vocês. Eles só serão concretizados se vocês começarem a estudar, a correr atrás hoje. Ok? No mais, vocês vão acessar lá a nossa plataforma, assistir as nossas videoaulas, fazer as atividades, se concentrar. Tá bom? Beleza? Tchau, faz as anotações e até mais.